Então, a gente quer convidar vocês para olhar a criança, olhar a infância com mais calma, com mais escuta e mais sensibilidade. Nosso agradecimento muito especial a Emília Nunes e a Lídia Ortélio pela generosidade de compartilhar essas reflexões com vocês, que a gente vai começar já já. Então, para começar, eu gostaria de convidar, nesse momento, nossa querida gerente de cultura do SESI para as boas-vindas. Por favor, um forte aplauso para Joana Fialho, por gentileza. Ai, que alegria, alegria que ver essa casa repleta de fãs, que eu sei que são, né? Tanto de Emília como de Lídia, como nós somos, né? E temos a honra de estar abrindo esse dia aqui, mas muita alegria mesmo. Bom, pessoal, é uma alegria enorme receber cada um de vocês para mais uma edição do Café com Educadores, uma iniciativa do SESI Cultura, Bahia, criada para aproximar educação, cultura e ciência e reforçar o papel dos espaços culturais como lugares de aprendizagem, inspiração e troca de experiências. A gente acredita muito no poder transformador da educação e da cultura. São elas que ampliam horizontes, despertam a criatividade, fortalecem o pensamento crítico e ajudam a construir relações mais humanas e mais sensíveis com o mundo. E é justamente por isso que reunir educadores em torno de temas importantes é uma forma tão potente de compartilhar conhecimento e gerar impacto na vida de tantas crianças e jovens. Nesse contexto, o tema dessa edição nos convida a pensar sobre uma dimensão essencial do desenvolvimento humano, a cultura da infância. Estamos aqui em prol do futuro, não é verdade? Então, falar sobre infância é muito mais do que falar de uma fase da vida. É reconhecer o brincar, a imaginação, a curiosidade, a música, as histórias, os jogos, as descobertas e as experiências culturais como partes fundamentais da formação de cada pessoa. É entender que uma infância rica em vivências culturais ajuda a formar adultos mais criativos, mais autônomos, mais empáticos e mais preparados para viver em sociedade. Num tempo em que as infâncias enfrentam tantos desafios e disputam atenção com rotinas aceleradas e estímulos constantes, criar espaços para pensar o valor de brincar, do brincar da cultura, se torna uma responsabilidade compartilhada entre famílias, escolas, instituições culturais e toda a sociedade. E não poderíamos falar desse tema com pessoas mais inspiradoras. Hoje temos a alegria de receber Emília Nunes, uma das mais importantes escritoras brasileiras dedicada à infância, que convida educadores e famílias a refletir sobre a leitura, a imaginação, a inclusão e os desafios da infância de hoje. Também nos honra a presença de Lídia Ortélio, que é um baluarte da cultura da infância, né, do Brasil, diria isso, referência nacional e internacional da pesquisa da cultura da infância. E elas produzem cultura, reinventam o mundo e nos ensinam outras formas de viver, aprender e conviver. Reunir essas duas grandes mulheres nesse encontro é um privilégio e uma oportunidade rara de escuta e aprendizado. Espero que essa manhã traga novas perguntas, fortaleça nossas práticas e nos inspire a garantir que toda criança tenha assegurado o direito de brincar, imaginar, criar e pertencer. Sejam todos muito bem-vindos e tenham um excelente encontro. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Joana. Muito bem, meus amigos. A gente precisa combinar uma coisa muito importante. Alguns de vocês receberam um livro na entrada, não foi? Algumas pessoas receberam um livro. Então, é brinde. Lídia, um nome é um nome. Lídia, seja bem-vinda. Muito obrigado. E daqui a pouco vocês vão ver a surpresa que a gente tem para vocês. Ela está escondida ali. Ó, tcharam! Emília! Voltando ao combinado antes delas começarem. Algumas pessoas receberam um livro, não é brinde, e tem um chip. Vai apitar na porta ali de vidro.
Não é, Emília? Mentira, o chip foi o que eu coloquei, tá? O livro. O livro vai ser uma atividade que a gente vai fazer aqui já já. Mas, na saída, a gente vai estar ali com a sacolinha recolhendo o livro. Mas algumas pessoas perguntaram, tem para vender? Aí, pronto. No final, vocês negociam, foi ela que perguntou ali, negociam diretamente com a autora, olha que maravilha, ainda de quebra, leva um autógrafo, se ela tiver paciência e vocês se comportarem. Fizeram as perguntas bem direitinho, tá bom? Não ficar conversando com o coleguinha do lado, tá bom? Prestar bastante atenção. Minha gente, o Terceiro Café com Educadores é uma ação do SESI Cultura, pensada para fortalecer o diálogo entre educação, cultura, ciência e um bocado de viagem que vai acontecer na cabeça da gente. Eu não vou demorar mais. Vocês já sabem que eu tenho um currículo de 10 páginas de cada uma delas. Eu vou resumir. Então, essa é a Emília Nunes e essa é a Lídia Ortélio. Divirtam-se! Ah! Bom dia! Que alegria estar com vocês aqui hoje. Fazer que nem faço com as crianças, assim, põe a mãozinha assim lá em cima, brilha assim como se fosse um raio de sol. E quando eu falar bom dia, vocês respondem alegria. Bom dia! Bom dia! Não, gente, é bom dia, alegria. Bora! Mão lá em cima. Brilha muito assim. Bom dia! Alegria! É uma alegria tão grande estar aqui hoje, ao lado de Lídia Ortélio, que, para mim, é uma das grandes referências, é uma grande inspiração, que nos faz acreditar na cultura da infância, que nos faz querer brincar para sempre. Querer brincar de criança até o finalzinho da vida, porque sempre tem uma criança dentro da gente, e eu aprendo isso muito, cada vez mais, com ela. Então, para mim, é uma responsabilidade gigante começar a conversar aqui com vocês hoje sobre esse tema tão incrível, que é brincar, imaginar e pertencer. E eu queria começar pedindo para todo mundo assim, fechar os olhos. Fecha os olhos assim, ó, e vai lá para quando era criança. E agora, todo mundo, ó, inspira assim e sente qual era o cheiro da sua infância. Sente assim, qual era o cheirinho da sua infância? Sua infância tem cheiro de quê? Quem pode me contar? Todo mundo abre o olho. Quem puder me contar, me conta. Do que era? Qual era o cheiro da sua infância? Terra molhada. Que delícia. Quem mais? Brincadeira. Olha, como será o cheiro de brincadeira? Gostei. Quem mais? Nossa, bolo de aipim da avó. Aliás, tem um bolo de laranja que eu soube que está uma delícia ali na frente. Quem mais lembra o cheiro da infância? Cheiro de pipoca. Que delícia. Casa da Bisa, nossa. Todo mundo fecha o olho de novo, fecha o olho de novo. Fecha o olho assim. Volta no tempo mais uma vez, volta no tempo. E agora você é uma criança. E você está brincando. E você está muito feliz. E aí você vai abrir os olhos e me contar do que você estava brincando. Olha! Ai, que coisa mais linda! Agora todo mundo fecha os olhos de novo. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Volta. Você é criança mais uma vez. E tem alguém te contando uma história. E eu quero que você pare e sinta a voz dessa pessoa que está te contando a história. E agora você abre o olho e me conta.
estava te contando história quando você era criança? A professora. Nossa. E agora, mais uma vez, a última viagem que a gente vai fazer... A última não, que a gente vai viajar um bocado para a infância hoje, mas a última desse momento. Volta, 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 volta. A gente falou de cheiro de infância. Eu quero saber, a gente falou de brincadeira, falou de história. E na infância de vocês, tinha cheiro de livro? Tinha livro? Onde é que tinha livro na infância de vocês? Quem tinha livro em casa, levanta a mão. Quem tinha livro na escola, levanta a mão. E quem aqui já brincou de livro? O livro era o seu espaço de brincadeira. Será que dá para brincar de livro, gente? Será? Então, a gente vai fazer o seguinte. Todo mundo vai pegar o livro que está na mão de vocês. Está todo mundo com o livro? Cadê Ju? Não, Ju está lá dentro. Ju! Berg! Cadê Berg? Bom, quem não está com o livro, daqui a pouco vai chegar um livro. Mas quem não estiver com o livro, pode começar com as mãos. Porque a brincadeira, a gente transforma, né, o nosso corpo no brinquedo também. Mas a gente vai brincar de livros juntos com esse livro daqui, chamado Brincar de Livro. E ele começa nesse momento aqui. A gente tem uma mãe. O que ela está fazendo? Será que ele está contando história? Será que ela está lendo? Eu nunca pensei sobre isso. A gente não... Está com o livro na mão. E esse garotinho? Brincando. De repente, essa mãe sai. Ela vai cuidar das coisas dela. E esse garoto, ele olha para alguma coisa. Para o livro. E ele se interessa por esse livro, porque, afinal, a sua mãe estava interessada nesse objeto tão incrível, nesse objeto mágico. E daí, o que vocês acham que ele vai fazer? Pegar o livro, né? Ai, peraí, aqui, ó. Vocês duas aqui que estão na frente. Já tem aqui um livro para vocês brincarem de livro. Peraí. Ele vai brincar de livro. E a primeira coisa que ele faz é transformar um livro em um barco. Dona Lígia, vamos pegar o seu brinquedo livro, se a senhora quiser brincar com a gente. Como é que a gente transforma um livro num barco? Como é que a gente transforma um livro num barco? Ó, já vi boas ideias ali. E a maré, ela está alta ou ela está baixa? Será? O mar estava sereno, sereno estava o mar. O mar estava sereno, sereno estava o mar. E se a maré subir? A maré subiu, sobe maré, a maré desceu. Desce maré, a maré subiu, sobe maré, a maré desceu. Desce maré. E lá no mar tem areia? Eu pergunto, vocês respondem areia, tá bom? Lá no mar tem areia. Tem areia do mar. Tem areia boa para a gente peneirar. E como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia? Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Mas olha só, a brincadeira de repente mudou, como um passar de páginas. E esse menino fez agora uma casa. Como é que a gente faz uma casa com um livro? E vocês lembram de alguma música, de alguma canção que tem casa?
muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Então, esse menino vira a página novamente, começa mais uma brincadeira, ele vai transformar o livro em pássaro. E como é que a gente transforma um livro num pássaro, minha gente? Olha! Sabia lá na gaiola, fez um buraquinho. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou, 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 chorou. Fugiu do terreiro, foi cantar lá no abacateiro. E a menina triste a chorar, vem cá, sabia, vem cá. E a menina te soluçando, sabia, estou te esperando. Chore que eu vou voltar. Nossa, vocês são maravilhosas! E a gente vira a página, mais uma brincadeira. Ele transforma esse livro em uma montanha. E como é que a gente faz a montanha? Aí gostei dela, que ela foi no lugar certo. Lá em cima. A montanha tem que ser lá grandona, né? Lá no alto. A montanha me lembra, assim, de escalar. Um alpinista, assim. Tem na natureza, assim, alguém que escale, assim. A dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo. E a dona Aranha continua a subir. E a gente vira a página. Um livro é um lugar para a gente descansar? Um livro pode ser uma cama? E como é que a gente transforma um livro numa cama? Travesseiro. Mas espera aí, o menino transformou o livro numa cama, mas são 7 caminhas. De quem serão essas caminhas? Será? E quem lembra a música dos 7 Anões? Eu vou pra casa agora, eu vou. Pararatibum, pararatibum. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou pra casa agora, eu vou. Pararatibum, pararatibum. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E quem voltou? Olha só. E o menino não estava brincando mais com um livro. Olha onde é que ele estava agora. Em uma biblioteca, uma estante com várias possibilidades. E subindo aqui, será que é um pé de feijão? O que será que ele vai encontrar lá em cima? E então, mãe e o menino fazem o que juntos? Brincam. Eles brincam de ler juntos. E eles vão pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia ali por perto. Mas ele não vai sozinho, não. Ele vai ao lado de alguém. Alguém que, ao abrir um livro, diz para ele: você é importante para mim. Porque ler com uma criança é uma declaração de amor. Quando a gente para um tempinho e abre um livro com uma criança e se permite estar ali naquele momento junto a ela, a gente está dizendo para aquela criança que a gente se importa, que a gente ama essa criança e, mais do que isso, que a gente acredita no poder das histórias. E esse menino que a gente acompanhou,
ele também será capaz de fazer algo muito importante, uma brincadeira deliciosa também. Vamos ver o que é? Escrever. Ai, não está no final, está aqui na mão de vocês. Escrever. Ele é capaz de escrever não só textos, não só livros, ele é capaz de escrever a sua própria história. Então, brincar de livro também é sobre isso, também é sobre escrever as nossas histórias. Todo mundo tem uma boa história para contar. E que a gente possa aprender isso desde criança, brincando. Brincando. E eu ouvi uma frase que eu até salvei aqui, que diz assim, ó. Antes de dizer uma coisa, as ilustrações desse livro lindo são da autora e ilustradora Ana Cunha. Esse livro é uma parceria nossa e ela fez essas ilustrações que eu sou completamente apaixonada. E eu li assim, ó: quando você brinca, você se esquece de si mesmo e faz parte do todo. Na hora, você não tem consciência disso. Você é feliz. Vive uma inteireza. Brincar é, para mim, o último reduto da espontaneidade que a humanidade tem. É a língua do ser humano. E quem disse isso está aqui no palco, nossa maravilhosa Lídia Ortélio. E, Lídia, por favor, o auditório é todo seu. Estamos aqui para te ouvir, para brincar com você. Muito obrigada. De onde vem aquela menina tão longe, à procura de uma agulha que eu aqui perdi. Menina, volta pra casa, vai dizer a seu pai, uma agulha que perde não se chama. Eu já fui, já voltei, já disse a meu pai, que uma agulha que se perde não se acha. Será essa, não, será essa agulhinha do meu coração. Bom, você tem uma bonequinha, ela é loura, engraçadinha. Quantos anos ela tem? Quantos foram? 4. 1, 2, 3, 4. Você é o 4. Senhora Dona Sancha, coberta de ouro e prata, descubra o seu rosto, queremos ver a prata, queremos ver a prata. Que anjos são esses que andam me arrodeando de noite e de dia, com seu Padre Nosso e a sua Ave Maria, a sua Ave Maria. Somos filhas de um rei, netas de um conde que manda que se esconde debaixo de uma pedra de São Miguel Arcanjo, de São Miguel Arcanjo. Depois, ordem, seu lugar, sem rir, sem falar, de um pé
para o outro, de uma mão para a outra, bate palma, pirolé, toca para frente, pancada. Depois, chicotinho queimado, quer de noite, quer de dia, chicotinho queimado, quer de noite, quer de dia, chicotinho queimado, quer de noite, quer... Chicotinho queimado, quer de noite, quer de dia, 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 chicotinho queimado. Depois, 3 passará, derradeiro ficará. Bom vaqueiro, dá licença eu passar com meus filhos pequeninos para acabar de criar. 3 passará, derradeiro ficará. Vamos passear no jardim celeste, giroflê, giroflá. Vamos passear no jardim celeste, eu já vou me encontrar. Se encontrasse com o rei, giroflê, giroflá. Se encontrasse com o rei, eu já vou me encontrar. Eu fazia reverência, giroflê, giroflá. Eu fazia reverência, eu já vou me encontrar. Você gosta de mim, ô Maria, eu também de você, ô Maria. Vou pedir a seu pai, ô Maria, para casar com você, ô Maria. Se ele disser que sim, ô Maria, tratarei dos papéis, ô Maria. Se ele disser que não, ô Maria, morrerei de paixão, ô Maria. Palma, 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 ô Maria. Pé, 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 ô Maria. Roda, 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 cavaleiro. Passagem que quiser, ô Maria. Depois, batalhão, não. Sua mãe é uma... me esqueci o batalhão agora como era. Depois, 1, 2, 3, chinelinho. É de corda esse. 1, 2, 3. Você entra com um chinelinho na mão e a corda vai batendo. 1, 2, 3, chinelinho. 1, 2, 3, arriou. A gente deixava cair. Um jeito, porque se ele caísse longe, você ia ter que pegar pulando na corda, né? Depois tem ainda, deixa eu ver o que mais que eu botei. Salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, pimentão. Esse era de estata, a gente puxava e aí... Bom, quem não se lembra de todas as coisinhas que encantaram os dias de nossa infância? Invenção de menino, que ao nos perguntarem, onde você aprendeu? A gente dizia, eu que sei. E se insistiu, quem lhe ensinou? A gente dizia, eu que aprendi. Então, era um tempo em que havia quintais, as crianças viviam umas com as outras, não havia perigo de automóvel nas ruas, nem a televisão em casa para inocular-lhes o consumo e os desacertos da cultura adulta. Elas tinham vida de criança, com tempo para estar e liberdade de movimento. Tempo para estar e liberdade de movimento. Hoje as coisas mudaram muito. Todos nós constatamos quanto e como. E vivemos assim, mais ou menos perplexos com a aceleração e o rumo que tudo vai tomando. Mas a gente ainda se surpreende. A criança, ela mesma, nem pode de outra forma e busca a vida. Assim, nos momentos mais inesperados, seja em casa ou nas ruas mais movimentadas, nos playgrounds dos prédios, ou até mesmo na sala de espera do médico, nos pequenos recreios acimentados das escolas e, naturalmente, na zona rural ou nos bairros de periferia, onde as crianças estão sempre umas com as outras e ainda há lugar para brincar,
o milagre sempre de novo acontece. E a gente pode ver e aprender criança se estamos atentos. Aprender criança. A mais das vezes, porém, estamos como que adormecidos. Os caminhos do mundo têm se tornado áridos, ao risco de esquecer. Mas, de vez em quando, a gente se lembra e sorri. É o sentimento do olho d'água. Quem já pisou um olho d'água para saber o que é isso? A gente está caminhando, não é? Pelo sertão. De repente, se o pé ficou frio, ali tem um olho d'água. Então, aí de vez em quando a gente lembra o sorrir. É o sentimento de olho d'água que aflora e a gente se ilumina. É preciso atentar para o valor da infância. Ela não é apenas o momento em que somos pequenos. Antes, porém, a hora reveladora do nosso destino. Não é depois de tirar mestrado, doutorado, sei lá o que mais, não é esses diplomas todos que a gente sofre por eles e depois não sabe por que os tem. Não é? Então, brincar é a respiração da alma, é a língua da criança. A respiração da alma e a língua da criança. É sua maneira de ser, de configurar suas necessidades de crescimento e sentir a expansão de sua consciência menina. E existe uma cultura infantil ou cultura da criança. O aprendizado espontâneo, o conjunto de experiências que fazem os meninos desde sempre, buscando a si e ao outro em interação com o mundo. A gente, às vezes, chega a dizer, você já está grande para isso. Desconhece completamente quem diz uma coisa dessa, mas muitos de nós ouvimos essa frase. Então, são as formas de vida do ser humano ainda novo, desabrochando em inteireza e liberdade. Quando é que nós, adultos, temos essa sensação de inteireza e liberdade? E a possibilidade do novo, de uma vida criativa, de um mundo fluindo para a plenitude e a felicidade. Deus não fez o mundo para outra coisa. Todos nós oramos e sabemos que na hora que a gente ora, a gente está diante de um poder infinito de amor e de grandeza que a gente nem dá conta, não é? Então, os meninos estarão sempre inventando outros brinquedos e reinventando os mesmos. A gente mudava as coisinhas dos brinquedos, sabe? E os brinquedos que existem no mundo, eu encontrei essa semana nas minhas inumeráveis, incontáveis pastas que eu me surpreendo, ou depois de 93 anos, você tem muito com que se surpreender. Então, a quantidade de brinquedos que eu registrei, impressionante. Eu espero ainda passar para vocês muita coisa. Então, se a gente pudesse fazer isso, certamente chegaríamos mais perto do ser da criança, se a gente soubesse esses brinquedos todos, do ser da criança, da compreensão de sua índole e da natureza do ser humano. Vocês podem imaginar que em cada criança, um ser humano, um filho de Deus, aflora, chega ao mundo. A gente não pensa nessas coisas, não é? Mas
Quando você está sozinha ou está sentada no ônibus, que vai demorar um tempo até chegar para descer, dá tempo da gente se entregar a esses pensamentos, a esses sentimentos que são tão importantes para a nossa vida, se não forem os mais importantes, né? Então, é preciso tocar o ponto sensível, caminhar em direção à fonte e puxar o fio dali, da fonte. É hora de despertar. A gente está sempre andando, correndo, achando que não tem tempo. Cuidado. É hora de despertar, de sermos fiéis a nós mesmos e voltarmos ao jardim. Nós somos criança. Tem uma criança que mora dentro de cada um de nós. É bom procurar contato, que ela espera por a gente, né? A saudade que temos é do futuro. Não é do que passou, é do que está por vir. A possibilidade da descoberta. Tudo espera no coração da gente. Não um coração sentimental, o cerne, o ponto. Então, a saudade que temos é do futuro, de voltarmos a ser criança. Nós estamos na vida para isso, de crescermos cada vez mais pequeninos e fechar o círculo num presente de alegria. Quem tiver filho pequeno, isso ajuda a gente fazer o nosso momento, retomar o fio, né? E para termos chance de participar da construção do mundo novo, fala-se muito no mundo novo, não? O que será o mundo novo, né? É preciso buscar uma iniciação à cultura da criança. Vocês se deram conta que existe uma cultura da criança? Todos os brinquedos que os meninos do mundo já inventaram. Eu encontrei essa semana algumas pastas com nome de brinquedos. Meu Deus do céu, a quantidade! E eu li isso tudo e disse, meu Deus do céu, como eu estou descuidada. Tinha esquecido de muita coisa, precisou demorar para me lembrar o que era que eu tinha escrito ali. Então, eu digo para vocês, cuidado. Eu experimentei que a gente, no meio das bobagens que tem no mundo, a gente corre o perigo de esquecer daquilo que é o mais importante. A alma que cada um tem, né? E que conta a história e que projeta o futuro. Se a gente der a mão a ela, um futuro maravilhoso. Mas então, para termos a chance de participar da construção do mundo novo, é preciso buscar uma iniciação à cultura da criança. Uma cultura do essencial, da espontaneidade, da confiança. Todo menino é confiante. Confiança do tempo vertical. Não tem. Tempo vertical. E da interligação. Tudo está ligado com tudo. O é a nossa casa. Se não fordes como um desses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Vocês se lembram quem disse isso? Então, não sou eu que estou dizendo. E assim, como nos foi advertido há 2000 anos, sempre de novo nos tem sido lembrado. A última novidade, o chamado mais essencial, estará sempre no movimento da criança. Então, olha, menino, presta atenção, menino.
A última novidade, o chamado mais essencial, estará sempre no movimento da criança. A criança é verdadeiramente entregue a ela mesma, ao interno a ela mesma, tudo que ela faz é absolutamente novo no mundo. Ela inaugura coisas o tempo inteiro. Naturalmente, se a gente botar um celular na mão dele, ele fica na falangeta do polegar, com perigo de ficar a vida inteira. Entendeu? Então, mas foi o Walter Benjamin, que vocês que são todos da pedagogia, vocês já ouviram esse nome. O Walter Benjamin diz, verdadeiramente revolucionário é o efeito do sinal secreto do vindouro, o qual fala pelo gesto infantil. Não sei se vocês entendem isso, eu vou ler outra vez. Verdadeiramente revolucionário é o efeito do sinal secreto do vindouro, o qual fala pelo gesto infantil. Cada menino que está entregue a ele mesmo, quer dizer, em contato com o ponto onde está a sua alma, dentro, é novo tudo que ele faz, não se repete. É a eternidade. Viu? Então, dizendo isso, existe um brinquedo de criança, que não sei se vocês conhecem, que eu vou ler para vocês aqui. Viu? Quem conhece? Quando eu era neném. Ali tem uma que conhece. Não? Eu vou ler para vocês. É um brinquedo de mão, viu? Quando eu era neném, bem neném, eu era assim. Quando eu era criança, bem criança, eu era assim. Quando eu era mocinha, bem mocinha, eu era assim. Quando eu era mulher, bem mulher, eu era assim. Quando eu era casada, bem casada, eu era assim. Quando eu era mamãe, bem mamãe, eu era assim. Quando eu era... Peraí, deixa eu ver qual é o outro. Quando eu era vovó, bem vovó, eu era assim. Eu era tricotando. Quando eu era bisavó, eu era assim. Quando eu era defunto, bem defunto. Quando eu era esqueleto, eu era assim. Quando eu era alma bem. Quando eu era nada, bem nada. Que nada é peixe, que nada é peixe, que nada... Brincar. Viu? Não existe coisa mais séria do que eu brincar. E a gente não pode parar de brincar, você sorrindo, né? Quando não sorrir, não está no território do sonho. Cuidado. Viu? Então, eu gosto muito de uma afirmação de um filósofo alemão que se chama Friedrich Schiller. Ele diz, o homem, o ser humano, só é inteiro... É um desastre. Tanto que eu falo que me dão esse aparelho,
Eu me acostumo com ele. Vocês me ouvem lá atrás? Não! Virgem, então temos que usar. Pelo menos isso aqui. Schiller dizia, o homem, o ser humano, né, só é inteiro quando brinca. E é somente quando brinca que ele existe na completa acepção da palavra homem. Vou dizer novamente para vocês guardarem. O homem só é inteiro quando brinca. E é somente quando brinca que ele existe na completa acepção da palavra homem. Todos os alemães dizem, todas as coisas boas são três. Dizem os alemães. Então, eu repeti pela terceira vez. O homem só é inteiro quando brinca. E é somente quando brinca que ele existe na completa acepção da palavra homem. Então, minha vida, era isso que eu tinha para dizer a vocês hoje. Não é porque está com os cabelos brancos, tenha 93 anos, como eu. Sempre onde eu estou, eu sou mais velha. Todo lugar. Mas, então, não é por isso que eu não devo brincar, pelo contrário. À medida que a gente cresce, a gente descobre mais brinquedos, porque o ser humano é uma criança. Somos filhos de um Pai que rege o universo. Isso é para a gente ser muito alegre, muito feliz e muito grato. Então, minha gente, muito obrigada por me terem dado atenção. Continua um pouquinho, Lídia, para conversar e ouvir. Pois é. As nossas educadoras também. Mas eu quero contar um caso para vocês. No ano passado, eu tive com Lídia em um evento muito bonito chamado Lei Brincar, em que ela foi uma das homenageadas. E ela me lembrou dessa brincadeira, que eu gostava tanto quando era criança, mas não lembrava. Quando eu era neném, bem neném, bem neném. E a gente cantou e a gente brincou, e foi tão bom lembrar. E aí, depois, eu estava conversando com uma amiga que tem uma filhinha. E a filhinha estava com muito medo da morte. Sabe quando a criança se depara com essa compreensão e, às vezes, não consegue entender muito bem aquilo? Ela estava apavorada. Ela estava, né? A mãe estava pensando em levar para o psicólogo, já não sabia o que fazer. E aí a gente brincou de cantar esse brinquedo, essa canção, essa brincadeira. E daí, quando a gente chegou no quando eu era nada, antes, quando a gente chegou no quando eu era um esqueleto, ela já, né, botou os olhos assim, e quando o nada virou peixe, essa menina ria, aliviada, porque ela entendeu o ciclo da vida. Ela não precisava mais ter medo. Então, quando a gente brinca, quando a gente canta... Exatamente. Então, a gente precisa trazer de volta essa cultura da infância, porque isso é cura para uma sociedade com tantos medos, com tanta ansiedade, com tanta angústia. A brincadeira é algo que está dentro da gente e que nos traz um lugar seguro. É um lugar que a gente tem as respostas, mas não são as respostas que a gente procura no Google, na IA, que são aquelas respostas programadas, não, é uma resposta do sentir. Então, quando ela tem medo da morte, agora ela lembra do peixe. E agora ela vive sorrindo. Não está mais com essa dor, com essa... Não, agora ela sorri, ela lembra, quando eu for nada, bem nada. Que nada é peixe. E está tudo certo, e a vida vai seguir. Então, é sempre um retrato da criança. Ela se salva sempre. Ela se salva, sim. E nos salva também. Sabe que isso é verdade. Sim, exatamente. Então, agora a gente vai para uma parte que é muito gostosa, que é muito maravilhosa, que esse microfone vai circular por vocês. Quem tem alguma consideração, alguma pergunta, quem quer
falar algo. Calma, um de cada vez, calma. Calma, minha gente. Olha lá atrás, corajosa, maravilhosa. Corações para ela. Bom dia. Primeiro, agradecer, né, por estar aqui hoje, poder... Não escuta? Melhorou? Você pode vir mais para pertinho, para ela poder te ver? Que acho que ajuda. Aqui pertinho. Bora lá. Me escuta agora? Pronto? Primeiro, agradecer, né, ter essa oportunidade de estar aqui hoje, né, com vocês duas. É uma alegria muito grande. Eu estou formando agora, estou finalizando o curso de pedagogia, mas já sou formada em biblioteconomia, sou bibliotecária, né? Então, a educação está assim no meu sangue, no meu coração, né? E trazendo para esse contexto do brincar, eu lembro que lá atrás, antes de formar em bibliotecária, antes de pensar em fazer pedagogia, eu assisti ao documentário Tarja Branca, e foi uma das coisas assim que mais me despertou, né, a respeito da brincadeira e da importância da gente continuar brincando, né? E eu trago sempre isso na minha fala com os pais aqui, a importância da leitura e da brincadeira, né, para dar continuidade e incentivar a essas crianças eternas, né, que somos eternas crianças, para que a gente continue, e o quanto que a brincadeira ela é importante para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento. E até ontem a gente estava falando sobre isso na reunião pedagógica. Então, assim, somente para agradecer, né, ter essa oportunidade da gente estar sempre discutindo, sempre trazendo essa importância, essa relevância, ainda mais no mundo e no contexto que a gente está hoje, né, onde os meninos estão realmente voltados para o aparelho, né, de celular, e as brincadeiras elas estão se perdendo, né? Várias das canções que eu escutei aqui hoje, por exemplo, como essa, eu só me lembrava de ir até quando estava no túmulo, no morto, né? Quando eu estava defunto. Eu não lembrava mais que chegava até o nada. Então, é algo que tem que se discutir cada vez mais, e que a gente está vendo isso dentro das nossas escolas, né? O faltar do brincar, essa interação entre eles, a importância de resgatar isso para que eles sejam, né, tenham futuros melhores. Muito obrigada. Está aberto? Bom dia. Me escuta? Primeiramente, parabéns. Belíssima manhã com essa oralidade, esse resgate maravilhoso. Eu sou Joseildes, eu sou coordenadora pedagógica de uma creche, trabalho com crianças com 2 e 3 anos. Você já foi lá, né? Uma maravilha, e uma honra teria sido você também ter ido, dona Lígia, mas o que a gente percebe hoje nesse brincar, tanto na leitura do livro, como no seu resgate dessas cantigas orais, é que o brincar com o corpo, o brincar com a voz. As crianças hoje nos apresentam muito problemas de atraso de fala, problemas de oralidade. Então, acho que a gente precisa, de fato, trazer de volta esse cantar, esse mexer com a imaginação, sem o som mecânico, só com a voz, ele e as prós, e incentivando cada vez mais. Eu fiquei encantada com essa, que eu não conhecia. Já estou aqui com a minha pró, que vai fazer lá com a gente. Viu? Então, assim, temos nosso livro lá, claro, né? Vamos fazer, então, uma manhã rica e maravilhosa, que a gente possa cada vez mais brincar, participar também das brincadeiras com as crianças, né? Diferente de alguns autores que acham que a gente deve só observar, intervir o quanto menos possível, eu acho que a gente deve interagir, brincar e trazer essa criança que tem dentro da gente para descobrir com elas. Obrigada a todas. Eu queria fazer um comentário rápido, que teve uma coisa esse ano que me trouxe uma alegria tão grande. É que eu vi uma florzinha nascendo do meio do concreto. E eu tenho certeza que vocês viram também, que vocês sabem até fazer a coreografia.
Quer ver? Uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, vira um garfinho e um facão, vira um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Fu, fu! As crianças querem brincar. As crianças querem cantar. As crianças precisam. Então, quando essa florzinha, que é essa música, nasce no meio do concreto, que é a internet, que são as redes sociais, e que um país inteiro para dançar e para cantar uma música para a infância. Essa música é cultura da infância também. E a cultura da infância, ela se renova, e ela se reinventa, e ela se resgata, e ela nasce de novo, e cresce de novo, às vezes, num lugar que a gente não imagina. Então, as telas são, de fato, um problema, né, que a gente precisa cuidar. Mas a gente também precisa pensar nessa potência. Como é que a gente dissemina essa cultura para as crianças? Como é que a gente encontra essa criança? O que a gente produz para que essa criança reencontre, né, essa cultura tão, né, importante e criada há tanto tempo e ressignificada há tanto tempo? Então, eu fiquei muito feliz quando essa música estourou. E qualquer lugar que você vai que tem criança, que você puxa, você nem cantar, você faz só assim, ela já continua. Então, só comentando isso, né, que às vezes eu escuto muito dos pais, de muitos professores que dizem: mas as crianças de hoje em dia, elas não querem mais brincar, elas não querem mais cantar, elas não querem mais dançar, elas só querem ficar nas telas. Está todo mundo de cabeça quadrada. Mas quando você encontra a criança e você permite que a criança tenha espaço para ser criança, que tenha natureza, que tenha outras crianças, a brincadeira, ela surge, ela emerge, a criança precisa e quer. Então, só comentar essa esperança que eu tive assim, quando eu vi essa florzinha amarela nascendo no concreto. Olá, eu me chamo Ana Carla, eu sou pedagoga, psicopedagoga, trabalho com crianças típicas e neuroatípicas também, e realizo formação para professores. Sou mãe de 2 filhos, 2 rapazes, um de 14 anos e outro de 19 anos. E eu fiquei muito feliz de estar aqui para a gente trabalhar esse tema, que é algo que eu faço desde a minha infância, o brincar. Eu lembro quando eu era criança, já indo para a fase da adolescência, algumas pessoas diziam que eu era a maluquinha. A maluquinha, porque eu gostava muito de brincadeira de rua, brincar na rua. Então, eu sempre inventava as brincadeiras que já tinha e, como a Lídia trouxe, reinventava também as brincadeiras, sabe? Quando eu via que os colegas não queriam, eu tentava adaptar do modo delas. Então, estava sempre criando algumas coisas. E é interessante o brincar, imaginar e pertencer, que eu fiz um trabalho com um adulto maduro, e eu lembro quando Dona Lídia falou que ela tem 93 anos, não é isso? E a senhora é sempre a mais velha da turma. Se a senhora estivesse lá, ia ser a mais novinha, porque tinha uma de 95, e me lembra muito a senhora. Tinha uma que ela tinha Alzheimer, então todas as brincadeiras, as dinâmicas que eu colocava, ela olhava e ela não se interessava. Ela olhava e saía. E aí eu ficava: nossa, por que ela não quer participar? Então, assim, fui conhecendo um pouco do diagnóstico dela. E uma senhora falou assim para mim: não, nada que é pedagógico, que vai mexer com cognitivo, ela se interessa. Não ligue, não, é assim mesmo. Mas aquilo me deixava muito inquieta, assim, falando: nossa, como é que eu vou sair daqui? Eram 5 encontros, a formação que a gente foi fazer, eu e uma outra colega. Eu disse: como é que eu vou sair daqui sem tocar essa pessoa, essa senhora? E aquilo me deixava muito inquieta, porque eu queria que ela participasse também, sabe? Queria estimular aquele senso de pertencimento para ela. E aí, no último dia, foi bem interessante, porque eu levei, junto com a colega, uma dinâmica e a gente trabalhou a temática do carnaval. E levei alguns acessórios, e aí fiz a contação de histórias. E aí tocou ela. Ela participou. Ela lembrou, fez aquele resgate da memória, sabe? Algumas marchinhas.
Então, a gente fez brincadeiras, ela participou do início ao fim. E eu fiquei muito emocionada com aquilo, porque mexeu com a memória dela, trouxe aquele senso de pertencimento e ela ficou muito engajada com a brincadeira. Então, assim, esse brincar, imaginar e pertencer que vocês trazem é bem interessante, porque fala, as crianças hoje elas só querem tela, mas quando você tenta adaptar, criar uma brincadeira com o contexto em que aquela criança está inserida, ela consegue participar, porque ela se sente pertencente, porque você traz algo que não tem nada a ver com ela lá, não quero, mas prefere ir para o WhatsApp ou ir para o Instagram, ficar rolando a tela. Então, quando você conhece aquela criança ou aquele adolescente, fica muito mais fácil você conseguir inserir uma brincadeira. E eu sou grata a vocês por trazerem essa música, essa brincadeira. Eu gosto dessas brincadeiras assim dinâmicas. Não conhecia. Conheci a Emília, que eu já participei de uma feira literária, vi você contando as histórias, e sempre é muito movimento, e as crianças amam, né? Porque não fica só sentada ouvindo, elas participam também. E hoje, trazer isso também para dentro da sala de aula, os professores estão sempre buscando a atenção dos alunos, porque tem várias situações, vários transtornos dentro da sala de aula, e quando a gente traz o brincar, estimula esse senso de pertencimento, não é só o livro em si, a contação de história, mas levar algum recurso, trazer essa criança, trazer esse polegar, não é? Esse polegar que a criança está ali dispersa, inventa, essa criança está ali no mundinho dela, você vai, está aí no seu mundinho, posso fazer parte do que está aí dentro dessa cabecinha. Então, trazer esse aprendente, seja qual for, seja a criança, adolescente, ou seja o adulto maduro, a gente ter esse olhar e não esquecer jamais do brincar, porque é muito importante. Eu brinco até hoje, continuo brincando. Obrigada. Obrigada. Olha, gostei muito que você tivesse se colocado, porque eu acho que tem um hiato aí. A coisa começa com a mãe. Nas minhas oficinas, eu perguntava muito, quem sabe uma canção de niná? Ninguém. Só aparecia o boi da cara preta. Eu disse, esse aqui é interditado. É só a mãe que está com preguiça de carregar seu próprio filho que canta essa cantiga. Tenha paciência, essa não. Então, a história está toda aí, não é? Existe uma quantidade de cantigas de niná tão grande no Brasil. Não sei quando foi que começou a acontecer isso. Eu acho que foi quando a Globo começou a ser ouvida, entendeu? Que a gente substituiu por a caixinha falando lá qualquer coisa e a gente olhando para aquela bobagem, entendeu? Porque ouçam só algumas canções de niná. Por exemplo, a minha, que minha mãe cantava, sururu, menino mandu, cabeça de gato, nariz. Você já vai embalando o tom da cantiga, já leva você a um outro estado, com o ritmo, com o tom da voz, com as palavras, sururu, tudo sururu, menino mandu, cabeça de gato, nariz de peru. Minha mãe tinha na casa dela, da minha avó, não é? Tia Luizinha, que era uma negra que tinha sido escrava, e depois da escravidão, da libertação, ela ficou morando em casa também, para onde eles iam, né? Não se preparou a libertação dos escravos. Isso é um hiato na nossa história, que eu não sei quando a gente vai corrigir. Então, tia Luizinha cantava isso, sururu, menino mandu, cabeça de gato, nariz de peru, sururu, menino mandu. Quem é que não dorme com uma coisa dessa, né? Então, a mãe cantava para os seus filhos. Cantava para os seus filhos. Então, entre receber a criança
Tem um hiato aí longo, não é? Até, sei lá, quantos anos, 7, 8, 9, para chegar os professores a se queixarem de tudo e de todos, e ninguém se dá conta que a culpa é de cada uma de nós, mulheres, que custamos de despertar, não é? Foi um desastre, eu acho, a televisão, entendeu? Porque eu me lembro muito que eu via na casa da minha irmã. Ela se casou primeiro, que ele teve filhos. Ela ficava vendo as novelas na televisão e os meninos caíam de frente da televisão, um por um, e iam dormindo no chão. E eu ficava horrorizada com aquilo, porque levavam para o sono as imagens bobas, desconectadas, que não prestavam nem para adulto. Viam as crianças aqui. Então, há um interregno. A nossa vida brasileira, não sei como seria nos outros países sul-americanos, por exemplo, que são os mais próximos a nós, como é que isso aconteceu. Mas a verdade é que tem um buraco aí. Então, a gente tomando consciência disso, a gente pode voltar a se preparar para receber, imagine. Vocês conhecem a história do menino imperador do mundo? Eu acho que ninguém aqui já ouviu falar disso. Já ouviram falar? Do menino imperador do mundo? Isso é uma história que surgiu na Idade Média portuguesa. Uma cidadezinha do norte de Portugal, um sapateiro que inventou a história de um menino, que o menino é que era o imperador do mundo, etc. E naquele tempo, Idade Média, imagina, não sei, 1300, 1400, por aí, 1200, sei lá quando, mas Idade Média, em todo caso, não tinha nem rádio, nem televisão, nem telefone, nem automóvel, e o Papa soube que havia um sapateiro que contava essa história e dizia que tinha um menino que era imperador do mundo, etc. E o Papa ficou muito irritado e excomungou o sapateiro. O sapateiro, com medo, fugiu da cidadezinha. Essa história não é mentira, não, viu? Existem estudos, o professor Agostinho da Silva, um sábio português que viveu entre nós, quem alertou para essa passagem da nossa pré-história, digamos, e então ele dizia atenção para os meninos. E a gente precisa realmente pensar nesse vácuo. Os meninos chegam e a mãe, não sei o que canta para um menino. Que cantigas de niná vocês sabem? Ou nós sabemos, eu pergunto. Tem uma outra que é assim. Amigo besouro, padilha cheia, farta madrinha, onde vou acharei. É besouro, é besouro, se leva a dormir. Amigo besouro, patinha cheia, faça amadinha onde vou. A mãe procurando, não é, a companhia do besouro, ouvir no canto do besouro. Amigo besouro, padilha cheia, faça amadinha onde vou acharei. É besouro, zum, é besouro. Tanta cantiga de niná linda. Então, minha gente, quem tiver filho grande, cante para seus netos. E quem ainda tiver, quem tiver à espera de seu filho ainda, se cuide. Receba seu filho da maneira mais... Pensa que é só o enxoval. Claro, eu entendo, eu também.
até me meti a costurar para esperar meu bebê, entendeu? Mas é preciso saber recebê-la. E é com essa cantiga, uma cantiga cheia de amor, o próprio movimento, o som, tudo isso acolhe, abraça a criança. Viu? Pois é. Então, eu falo demais, vai lá. Acho que temos um senhor que quer. Bom dia. Eu estou me sentindo um pouco um peixe fora d'água, porque eu acho que a maioria das pessoas aqui são todos pedagogos. Eu sou especialista em história, certo? Mas sou habitué dos eventos do café. Uma coisa que você falou, Emília, que é uma preocupação muito grande. Eu trabalho com Fundamental 2 e convivo com os meninos do Fundamental 1 na escola, que eu circulo pelas salas, brinco, tudo mais. Brinco com eles. Você tocou numa coisa importante. Como alcançar esses meninos de hoje? Eu acho que através dessa... trazer essas brincadeiras para aonde eles estão, certo? Onde é que eles estão? A gente tentar até usar essas ferramentas ao favor dessas brincadeiras. Eles não adoram fazer gravações no TikTok? Por que não gravar essas brincadeiras no TikTok? Que aí nós vamos alcançá-los e dentro das ferramentas deles. Eu falo isso muito por experiência. Eu estou dando uma disciplina que é obrigatória, nova, educação digital. E, na escola pública, a gente não tem esses recursos todos. Então, eu começo a falar com ele o seguinte, que todos nós temos uma programação diária, que não está no computador, mas a gente pode depois botar até na Alexa, que é o quê? A gente acorda, toma um banho, se prepara, tudo isso é uma programação. Então, eu trabalho muito com eles nesse aspecto. E depois eu vou e jogo isso para o tecnológico. Então, eu acho que a grande saída para a gente voltar a fazer com que eles brinquem é levar essas brincadeiras para dentro de onde eles têm o maior interesse, que são as telas. Infelizmente, nós não vamos poder fazer com que eles não usem mais as telas, mas vamos tentar fazer com que as telas estejam a favor desse novo brincar. Eu acho que é mais fácil do que o que a gente imagina. Houve um interregno num país de 8.500.000 quilômetros quadrados, que é louvado em prosa e verso no mundo inteiro, o tamanho do Brasil, a diversidade do território brasileiro, e os nossos filhos não gozam disso. Ninguém sabe o tamanho. Na escola aprende que tem 8.500.000 quilômetros quadrados, e essas bobagens todas que a gente aprende na escola, mas não vive nada disso, tem uma verdade nele. A gente tem que levar os filhos para a natureza. O que é que a gente faz que não leva os filhos para a natureza? É a casa da criança, um poder que rege o universo que fez isso. E a gente esqueceu. Ficou olhando a Globo. Ficou olhando a Globo, não é? Então, é preciso retomar. Não é porque a gente esteja num momento extremo de estranheza que a gente tem que se desesperar e parar, não. Começar agora. Quem não começou ainda, comece agora. Entendeu? Vá vendo. Eu não saio de nenhuma reunião que eu não faça um pedido. Pega um caderninho que você compra no supermercado e escreva assim, os brinquedos da minha infância, na capa. E vá se lembrar, eu não me lembro, vai lembrar, lhe juro que você vai lembrar. Se lembre, quais são as amigas que você teve na sua infância? Se tiver ainda acesso a elas, telefone, fale com elas, junte com elas, veja, faça um levantamento, a gente chega e faz um currículo, não é? Para alcançar emprego tal, não sei o que lá, e lá vai, com aquele currículo, que é uma mentira. Seu currículo começa com a sua infância, quando você tem noção de que é gente, não é? Comece dali. Vá babatando, como se diz na minha terra, em Serrinha, no sertão da Bahia, babatando, sem acertar. Tem uma hora que você vai ver que você tem 2, 3 linhas na primeira página.
Continue, daqui a pouco seu caderninho vai crescendo de história e vai chegando, você retoma o fio de lá, de onde ficou atrás, viu? E tome você a sério. Você é uma criança divina. Não há escândalo nenhum pensar isso, ou exceção nenhuma. É a verdade. Fomos todos postos no mundo, filhos do poder que rege o universo. Entendeu? Então, vamos assumir isso naturalmente, sem santificação, sei lá o que não. Gente, assuma essa grandeza, que cada um tem uma alma, que a gente recebeu no momento que foi criado. Então, vamos que vamos, a revolução que falta é essa, a gente assumir a criança que cada um de nós é. Não sei se vocês acreditam em mim. Quando não estiver aqui, reflita sobre isso e veja onde é que está o fio da sua meada e puxe dali. Viu? Eu acho que todos nós vamos ser mais felizes, mais alegres, se conseguir puxar esse fio, a gente consegue, porque nós fomos criados para isso, para ser menino. Viu? Emília? Professor, eu gostei muito, muito, muito da sua fala, da sua colocação. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é justamente tentando se reconectar, não só com as crianças que a gente cuida, as crianças com quem a gente interage no dia a dia. A gente só vai conseguir se conectar com elas quando a gente se reconectar, como Lígia trouxe, com a nossa própria criança. E quando a gente puder olhar para si, para essa outra criança, com paixão e alegria de viver. Então, quando a gente se dispõe mesmo a estar ao lado de uma criança, a brincar com essa criança, a gente se conecta. A gente fala tanto de conexões hoje em dia, né? A gente se conecta de verdade. Brincar, ler com a criança, é se conectar com essa criança. O livro A Menina da Cabeça Quadrada, que foi o meu primeiro livro, vou até botar aqui a quadradinha para contar para vocês. Era uma vez uma menina muito esperta, inteligente e moleca que gostava de brincar. Mas só brincava com as tecnologias, era tablet, TV e também o... Era tablet, TV e também o... Um belo dia, Cecília acordou, todo mundo acorda, sentindo algo muito quadrado. Meu Deus do céu, o que será? Algo quadrado em cima dos ombros, acho melhor eu investigar. Quando olhei no espelho, já não pude acreditar. Ah, minha cabeça! Ela está quadrada. Gente, eu nunca imaginei que eu ia colocar uma cabeça quadrada e sair pelo mundo falando sobre cabeças quadradas. Mas foi só assim que eu consegui me conectar com as crianças, porque elas olham para mim e falam, Minecraft. E aí, ó, a gente vai junto, navegando por essa experiência. De estar junto em mesmo contexto, de ser criança junto. A minha criança não conheceu o Minecraft, mas a minha criança quer brincar com essa criança que também quer brincar. Então, a solução no livro da Menina da Cabeça Quadrada são as brincadeiras redondas. É fazer coisas redondinhas. A gente já está no finalzinho. Será que eu posso puxar a turma lá para fora para a gente fazer nossa brincadeira bem redonda? Peraí. Ah, tem mais 2 perguntas? Duas. Ah, então, peraí, vou só avisando para vocês que vão se esticando, porque a gente vai abrir uma roda lá fora, não bora, Lígia? Fazer um rodão para desquadrarizar essa cabeça, porque senão eu vou ficar assim até o final. Eu só vou tirar essa cabeça quando a gente fizer uma roda. Pronto, fechou. Vamos lá, a gente tem duas pessoas para falar e podem fazer juntas para a gente aproveitar o tempo que já está bem avançado. E eu tenho que entregar o teatro meia-noite. Então dá tempo. Bom dia, eu sou Jaqueline Meire. E, assim, agradecer a organização desse evento. Assim, quando eu vi, juntou Emília Nunes e Lídia Ortélio, tinha que parar a Cidade Baixa, vir carro com batedor, sabe? E a gente vir todo mundo aqui para o SESI Casa Branca. Primeiro, porque é um espaço maravilhoso, privilegiado aqui na Cidade Baixa, que eu acho que a gente conhece e usa pouco, mas era Emília Nunes, e assim, né? Honro, ela sabe disso. Eu também sou escritora para as infâncias, e Emília foi a pessoa, assim, a primeira vez que meu livro foi publicizado, né? Quando eu publiquei,
eu fui chamada em um palco que tinha 700 pessoas e eu fui avisada na hora. Você pode subir ali? Eu disse, mas não sabia nem o que eu ia fazer. E, na hora que eu desci, quem me recebeu de braços abertos, com caixinhas e tudo, Emília Nunes. Né? E, assim, é uma experiência que só quem escreve sabe. E só quem está nessa luta de literatura para as infâncias sabe. Mas eu tive, Lídia, o privilégio de, na universidade, ter uma aula contigo. Seus cabelos ainda, né, tinham uns tons negros e você estava com uma jardineira, cabelinho assim, ó, de Maria Chiquinha. Eu achei tão lindo, né? E ali você estava lançando, exatamente. Lá pelos anos 2000, aí você faz as contas. A senhora faz as contas, né? E aí, assim, você estava trabalhando o Abre a Roda Tindolelê. E eu aprendi o Abre a Roda Tindolelê. E, desde então, eu que fui uma criança cuja infância foi um pouco roubada por um deslocamento, por várias questões familiares, eu me reconectei com a minha infância. E, desde então, Abre a Roda Tindolelê vai comigo para todos os lugares. E eu amo, com adultos ou com crianças, na hora que a gente... Já é rotina, né? Então, assim, quando fala assim... Abre a roda, Tindolelê. E aí eles vão se arrumando todos e aí fazem a roda. E, assim, eu trabalho com educação infantil. E aí, para mim, está tudo normal, está tudo ótimo. Só que eu estou com uma experiência nova de estar com meninos de 9 anos, que é um quarto ano. Um quarto ano bem agressivo. E, claro, que a gente levou o brincar, né? A gente começa com as brincadeiras. E, no último sábado, eu tive uma experiência muito bacana com Lenga-la-lenga, sabe? Lenga-la-lenga, lá do xaladoê, lá do xalado papa, lá do xaladoê, lá do xalado mama, lá do xaladoê, lá do xalado gogo, lá do xaladoê. E, para mim, foi incrível, como adulta, né, vê-los brincando de lenga-la-lenga. Então, assim, para mim incrível. E aí, assim, é uma saudação, na verdade, assim, de agradecer, porque a minha saúde mental, porque muito da minha escrita vem no processo de saúde mental. Eu entendo a escrita como um processo de construção de saúde mental, a leitura também. Mas, assim, eu não tinha feito essa conexão, sabe? A saúde mental com o brincar, com o brincante desperto, com minha criança desperta. E a minha criança, assim, ela pode se reconectar e se inteirar de mim mesma e dessa vida plena que eu tenho e que, assim, eu sou muito satisfeita por quem sou e por quem continuarei a ser, né? Mas, assim, com o seu trabalho, com sua obra, com Abre a Roda Tindolelê. Então, muito obrigada mesmo. Era só isso que eu queria falar. Só? Vamos parênteses. Obrigada. Eu conheço também a Emília de alguns anos. Comprei um livro desse na Estácio, quando ela foi lá fazer uma visita. Aí, e ele sempre mexeu muito comigo, porque eu estive numa infância em que tinham muitos livros, em que eu brincava nas estantes de livro, e minha mãe professora também, contadora de histórias. Um dia eu cheguei para ela e fiz: mamãe, por que essa cor aqui? Qual é o nome dessa cor? E a cor, mamãe disse: peraí que eu vou te dizer. Ela pegou o livro Flictis e Ziraldo e me explicou, porque eu não sabia qual era o nome daquela cor, que era Flictis, e ela contou para mim Flictis. E esse livro ficou marcado na minha infância. Até o dia que, brincando entre os livros, eu descobri Flictis pelos meus olhos. Eu vinha ler Flictis e todos os outros livros de Ziraldo que ela tinha em casa. E o meu brincar de livro virou leitura. E, quando eu estava grávida, né, que durante a minha formação, eu saí de Estácio, entrei não, né, enfim. Aí, quando eu estava grávida, comprei Flictis, a edição de 50 anos, para meu enxoval. E, minha filha passou a brincar com os livros que a gente tinha em casa, né? Desde um aninho de idade, ela começou a mexer nas coisas e começou a explorar as estantes de livro, e a gente lia para ela. E até que ela abriu Flictis esses dias. Ela tem 3 anos. Ela abriu Flictis e começou a folhear Flictis como se ela estivesse contando a história daquilo que a gente já tinha contado para ela. E aí eu fico pensando, aí está o meu brincar de livro. O observar
essa infância que agora traz um significado para a minha formação completamente diferente, né? A gente observar o laboratório da gente em casa, se reconectar com a nossa infância, as nossas leituras, o nosso brincar, e aí trazer esse brincar tanto para nós dentro da nossa casa como também para a nossa formação. Usar brincar de livro na sala de aula, que também fiz isso, né? E aí a gente brincou e a gente disse, não, todos os dias vai ser uma história diferente, mas com o mesmo livro. E é isso, é agradecer por esse resgate do brincar que está se perdendo, esse resgate da leitura que hoje é só de Instagram, né? E se posicionar como professores, como educadores, mas também como pais, como mães, né? De trazer esse brincar como prioridade. Prioridade ao invés de um celular, prioridade ao invés de um brinquedo, que hoje a gente fica assim, massacrado, compra um brinquedo, traz um brinquedo. O brincar sem brinquedos, né? O brincar com os outros e a leitura também como um brincar. E é isso. Obrigada, gente. Valeu, obrigado. Joana. Vai puxar, né? Abrir a roda. Então, que bom que a professora puxou uma obra-prima como Abre a Roda, né? De fato, porque é algo fundamental, né, na história da infância realmente da Bahia e que permeia por todos nós, né? Meu filho mais velho também foi nesse momento desse lançamento e aproveitou bastante. E fico feliz, porque eu acho que, na verdade, aqui nós estamos falando com profissionais que valorizam essa arte, né? Então, todos estão aqui para ouvir, entender mais e ouvir cada vez mais, né, esse mantra. Eu acho que, de certa forma, é um nicho que trabalha com esse olhar e isso que é fundamental. Então, é por isso que esse espaço aqui está aberto para isso, né? A Estação Ciência. Eu acho que é importante até informar vocês também que todas as quartas-feiras é gratuita a visita. Então, vocês que têm turmas, se agendem. Lidiane é a pessoa que atende vocês aqui, junto com a equipe. Então, a gente faz questão de receber vocês para esse momento aí, tanto do brincar, como também dessa iniciação científica, desse pensar, e essa conexão aí com esses seres que são tão importantes no nosso caminho. Essa fala é muito importante de vocês, é uma reflexão também para o SESI, né? Enquanto a gente também que é proponente de projetos, né? E que acabam... A gente está no momento agora de requalificação também da estação, que vai estar adiante. Então, cada fala dessa acaba também transformando a todos nós e buscando um olhar sobre isso. Então, também agradeço imensamente a vocês, né? E é isso. Agradecer demais a tua presença. Eu queria deixar uma pergunta, Lídia. Quantos brinquedos você já tem catalogado? Isso é uma coisa importante. Como você mensurou isso já em algum momento? Olha, eu estou com 93 anos e eu tenho a mania de anotar tudo para o meu gosto mesmo. E é incrível como eu tenho encontrado lá em casa cadernos e folhas escritas de coisinhas. E eu descobri que eu já fiz várias vezes esse levantamento pelo gosto de escrever o nome dos brinquedos. É uma destinação mesmo. Então, foi você. Eu agradeço o seu depoimento, porque você, não sei se você se dá conta, mas você definiu, eu senti isso, você definiu o comportamento particular do ser humano, que é o brincar. Foi para isso, nós fomos feitos para brincar. Agora, com isso, não vão pensar que eu estou pulando na rua macaquinho, ou cantando o abra-roda tindolelê, ou atirei o pau no gato. Não. É mais do que isso. É um sentimento de interesse. Eu não tenho palavras para dizer, mas o sentimento que a gente tem, não é? É de uma coisa muito importante. Você não sabe nem dizer como é, está nas suas costas, está em todo canto, está no ser inteiro. Porque o ser humano, eu acho que nós também buscamos disso, do significado, da importância,
é a essência do ser humano, é isso que a gente está buscando. Se quiser, levou-se muito tempo falando na alma, porque a alma o quê? A alma está em cada célula do nosso corpo. O poder que rege o universo está em cada célula do nosso corpo. Nós somos um com as estrelas e tudo que a gente alcança. Entendeu? Quanto mais a gente crescer, eu não gosto nem de dizer, porque fica parecendo que eu estou querendo que vocês pensem assim. Não estou querendo nada. Não está compreendendo nada. Estou querendo que vocês sejam cada um seu sonho. E aí a coisa se completa. Essa entrega, essa crença, essa confiança num poder que você guarda dentro, que cada um guarda dentro de si. Entende? Então é isso, eu não sei mais. Tinha outra pessoa ali que eu queria também agradecer, que falou também, é você lá, que é essa mesma coisa, o que cada um fala do seu jeito, mas o cerne é o mesmo, e eu fico muito feliz com isso, de ver que o mundo está realmente, que o sonho que eu tenho está em muitas pessoas, está em todo mundo, na verdade, nem pode estar. Viu? É isso mesmo. E cada um que diga sim, porque cada um é diferente também. Tá bom, minha gente querida, eu agradeço muito pela presença de vocês, a gente ter tido essa oportunidade de conversar sobre coisas tão essenciais. Eu, pelo menos, acho. E estou muito agradecida a vocês todos. Oi, você! Olha, outro. Pois é, minha gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Calma. A gente tem que combinar algumas coisas agora. Primeira coisa, pode deixar o livro na cadeira, certo? Que eu recolho depois. E Emília propôs a roda lá fora. Aí, de lá, vocês vão conhecer já a Estação Ciência. Quem ainda não conhece, está aberta para a visitação de vocês. A gente agradece, mais uma vez, imensamente a Emília, a Lídia, pela generosidade de compartilhar essas experiências e essa conversa deliciosa que vai para o coração, eu tenho certeza. Aproveitem e... Todo educador, quando o educador se encontra, novos repertórios e muitas crianças serão impactadas a partir daí. Tá bom? Então, só para a gente se organizar, Emília vai dar a orientação aqui agora, aí a gente vai viver a experiência, vamos sair aqui pela frente, pode deixar a bolsa aqui no teatro, a gente sai daqui, na volta pode voltar por cá também, como você se sentir mais à vontade. Beleza? E mais o quê? Deixa eu ver, tem mais nada, né? Berg... Está tudo certo, a Estação Ciência permanece de portas abertas para receber vocês e suas turmas, agende depois. Vamos lá, Emília, fica à vontade. Vamos que eu tenho que desquadratizar a cabeça, né, gente? Eu coloquei essa máscara aqui para tirar, a gente tem que fazer coisa redonda. Então, o que a gente pode fazer que é redondo e que a gente pode fazer junto, assim? Uma roda. Primeiro, eu quero pedir palmas. A gente tem duas escritoras. Vem aqui no palco, Jaqueline e Andréia. Escritoras de livro para as infâncias. Tem mais alguém aqui que tem livro publicado? Livro infantil? Então, vamos aplaudir aqui as nossas maravilhosas. Vem Andréia também, que tem livros infantis publicado. Nossas escritoras. E elas vão me ajudar. É o seguinte, a gente vai fazer assim, ó, cada linha aqui... Deixa eu pedir um favor. A gente podia fazer uma foto antes de... pronto. Sair. Combinado. Então, vamos combinar assim, como é que a gente vai sair para dar certo. E aí a gente faz a foto. Fechou? Pronto. Então, olha só, cada linha aqui, cada fila da cadeira vai dar as mãos. Aí, a primeira missão, que vocês têm que chegar lá de mãos dadas. Dá a mão e vai juntinho para a gente ali, para aberto. E a gente tem que todo mundo cantando o quê? O abre a roda, Tindolele. Abre a roda, tindolala. Abre a roda, tindolele. O tindolele. Tindola.